Bom dia, eu sou Vinícius Ramos e essa é a oficina Produção de Vídeo com o Celular. Hoje em dia os celulares já avançaram tanto que a gente consegue alguns resultados bem interessantes e similares com os profissionais apenas com esse aparelhinho aqui. E eu vou falar algumas coisas e algumas dicas para você conseguir fazer sua produção de vídeo com um pouquinho mais de qualidade. Porque os celulares já vêm com a câmera no automático, o aplicativo de câmera nativa do próprio celular, pensado para você resolver coisas rapidamente. Tirar uma foto rápida, fazer um vídeo rápido. Então quando você precisa de um pouquinho mais de qualidade, um vídeo ou uma foto um pouquinho mais pensado, você precisa entender um pouquinho melhor alguns conceitos básicos de fotografia para poder realizar o seu trabalho. Porque é isso, se você quer um vídeo um pouco melhor, uma foto um pouco melhor com o seu celular, você precisa de um pouquinho mais de tempo para deixar o celular preparado para sua filmagem ou sua fotografia. Vamos lá. Uma das primeiras coisas mais básicas de filmar e fotografar com o celular é você pensar onde você vai filmar. Como você vai filmar, pensar na iluminação, pensar no som, pensar no cenário. É interessante você ter em mente que tudo que você quer que apareça no seu cenário. Então se você não quer que apareça determinada coisa, vai dar um trabalhinho, mas você afasta aquela coisa, tira aquela coisa do lugar, muda um pouco as coisas de lugar. Então é interessante você pensar em enquadramento também, onde eu quero que eu apareça no vídeo, que posição que eu quero estar no vídeo. Então, não cortar muito a cabeça, ou não cortar muito, não deixar muito teto sobrando, esse tipo de coisa. E com isso você pensa no cenário também, tudo que você quer usar, tudo que você quer que faça sentido no seu vídeo. Não deixar nada que não seja proposital no vídeo. É uma escolha bem interessante. Nesse primeiro momento da oficina, eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos e algumas formas de utilizar o celular, mas dessa maneira no automático, sem precisar mexer muito nas configurações. E na segunda parte eu falo um pouquinho sobre conceitos de fotografia, ISO, abertura do diafragma e velocidade do obturador. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas assim a se pensar é na captação de áudio, no som do seu vídeo. A gente costuma falar na produção de vídeo que o áudio é praticamente 50% do seu vídeo. Você geralmente até consegue assistir um vídeo que a imagem não está tão boa, mas se você não consegue entender o que a pessoa está falando ou escutar o vídeo, a nossa tendência é abandonar, perder o interesse rapidamente. Então o áudio é um dos pilares para o seu vídeo. E existem algumas formas básicas de você pensar no áudio. A primeira delas é você procurar um ambiente o mais silencioso possível. Se você vai gravar na sua casa, procurar um quarto mais silencioso, com pouco barulho da rua, pouco barulho de vizinho. Pensar num horário que é mais silencioso também, para poder gravar o seu vídeo. Então esse é o conceito mais básico, assim, um lugar silencioso. Uma segunda coisa é você tentar projetar um pouco a sua voz. Os microfones dos celulares, eles tendem a ter uma qualidade interessante, razoável até. Mas quando você afasta um pouquinho o celular, aí já começa a complicar, porque o microfone ele capta tudo, então ele vai captar todo o ruído do ambiente também. Então, a primeira solução para resolver esse problema é projetar um pouco a voz, falar com um tom um pouco mais alto do que o tom cotidiano. E uma segunda solução, que pode ajudar bastante também, dá um pouquinho mais trabalho para você editar depois, juntar o vídeo, mas uma solução interessante é você usar o seu celular para gravar e pedir algum celular emprestado de algum parente, algum amigo, alguém próximo, para o celular captar o áudio. Importante lembrar isso, quanto mais próximo da fonte de áudio você estiver, melhor vai sair seu som. Então você, por exemplo,
a câmera está me filmando ali. Se a câmera não tivesse uma captação de áudio, eu poderia deixar meu celular aqui do lado, gravando o que eu estou falando, e depois eu juntava com o vídeo. Porque é como eu falei, o celular ele tem um microfone razoável. Então se você está perto dele, ele vai captar um áudio interessante. Agora se ele estiver numa distância considerável, ele vai captar muito som do ruído, muito som e ruído do ambiente. Então é interessante. Uma primeira solução é deixar o celular próximo aqui e depois você sincroniza o vídeo com o áudio do seu celular. Aí a gente começa a entrar em soluções que envolvem comprar equipamentos. Uma das soluções é comprar esses microfones de lapela bem baratinhos, R$20, R$30, que vende na internet, para você experimentar se eles resolvem o seu problema. Eles são microfones que vão te entregar um pouquinho mais de volume, mas não necessariamente qualidade. Então é para você se fazer, é para ouvirem você bem, é para entender o que você está falando, mas não necessariamente ele vai ter uma qualidade muito boa. Esses lapelas mais baratinhos, mais genéricos. E aí, se você quiser começar a investir um pouquinho mais, aí a gente tem uns lapelas um pouco mais interessantes de algumas marcas no mercado, que aí eles custam a partir de R$100, R$120, que aí eles entregam uma qualidade um pouco melhor de som e você consegue trabalhar mais com volume e cores no som. O que acontece com esses lapelas? O lapela ele é um microfone omnidirecional, que significa que ele vai captar tudo. Então ele vai captar a mesma coisa do ambiente silencioso, vale para o microfone de lapela também, porque ele vai captar áudio de todos os lados. Ele vai captar principalmente o que está próximo dele, por isso a gente usa aqui perto da voz, né? E ele vai captar principalmente o que está perto dele, mas ele vai captar qualquer som e ruidinho do ambiente, então é interessante um ambiente mais silencioso também. O legal de um microfone de lapela com um pouco mais de qualidade é que ele vai captar tão bem o som que ele vai sair até um pouco alto, assim. Então você consegue equalizar e editar um pouquinho, tirando os ruídos e deixar só a voz da pessoa que está falando. O microfone de lapela é interessante, esses um pouquinho mais caros porque eles têm os cabos um pouco mais compridos também, e é interessante pensar o microfone de lapela para o celular, que é uma entrada que tem 3 pinos, porque a de 2 pinos não funciona para o celular. Então sempre que você for pesquisar esses microfones e for filmar com o celular, é interessante lembrar que tem que ser uma entradinha de 3 pinos, uma entrada P2 de 3 pinos. E aí, se você quiser começar a investir um pouquinho mais, a gente tem esses outros microfones também, esses outros microfones que são pensados para celular e para câmera também, que são os microfones direcionais, que eles conseguem, como o próprio nome diz, direcionar melhor a captação de áudio. Geralmente a captação é frontal e ele tem uma espécie de cancelamento de ruído na lateral. Esse é um microfone muito bom se você precisa gravar num ambiente que tem mais barulho. Por exemplo, se você precisa gravar na rua e tudo mais, ele é interessante porque você consegue direcionar e ele tende a cancelar o ruído e os sons na lateral. Ele veio até com esse puffzinho que a gente chama de dead cat, ou gato morto, para cancelar o ruído do vento. Então ele é um microfone bem interessante, ele começa a sair um pouquinho mais caro, na casa dos R$200, R$250, mas ele é interessante para você que quer fazer uma produção na rua e quer fazer uma captação de áudio um pouquinho melhor. Então essas são as 3 opções mais básicas assim para começar, né? Opções externas. A primeira seria projetar um pouco mais a voz, a segunda usar o nosso celular, e na real a primeira seria projetar um pouco mais a voz sem precisar de nenhum outro aparelho. Agora o nosso 0 seria usar o nosso celular, a segunda seria usar o microfone de lapela e a terceira um microfone desse direcional para ambientes mais externos. Você consegue gravar ele em casa também com uma qualidade muito boa. É só você direcionar para onde está vindo o som, para onde está vindo a fala, que você vai ter uma
uma qualidade de áudio bem interessante. Falamos um pouquinho do som. Agora, uma das outras coisas muito importantes para o vídeo é a iluminação. Pensando nesse começo de oficina, falando um pouco mais que você não vai mexer muito nas configurações da câmera, deixar ele no modo mais automático, vou falar de conceitos mais gerais. Até porque o sensor da câmera do celular tende a não conseguir fazer uma boa imagem com pouca iluminação. Tem até celulares mais modernos que conseguem um processamento, mas quanto mais você conseguir iluminar sem precisar do celular, mais interessante. E você pode usar na sua casa a iluminação natural, uma luz de uma janela, uma luz, até mesmo essas lâmpadas de teto. É interessante você fazer alguns testes, filmar um pouquinho, ver como você está na imagem, para ver se você está sendo bem iluminado. A iluminação natural, você pode pegar uma janela, sentar em frente à janela, deixar o celular paradinho ali, ver como está no vídeo e filmar com essa iluminação natural. Você pode também usar esses abajures de casa mesmo, uma lumináriazinha, pensar em como iluminar bem. É interessante você perceber se a luz não está estourando no seu vídeo, porque às vezes você coloca muita iluminação e pode estourar um pouco no seu vídeo. Uma iluminação bastante interessante para esse tipo de vídeo como estou fazendo agora, e vídeos que é a pessoa falando, vídeos de YouTube e tudo mais, para a internet, é a iluminação de 3 pontos, que é uma iluminação que vai deixar a pessoa com uma tridimensionalidade, que não vai deixar a pessoa chapada. Porque qual que é a nossa tendência natural? Quando a gente vai filmar e falar, precisa de iluminação. Geralmente a gente coloca uma iluminação frontal, um ring light, uma lâmpada, uma luminária, ou essa iluminação do teto que vem de cima. E a gente pode criar uma iluminação um pouquinho mais interessante com essas coisas simples que eu falei, lâmpadas, luminárias e tudo mais. E a iluminação de 3 pontos, ela consiste numa key light, que seria a nossa luz principal, a mais ou menos uns 45 graus aqui na sua diagonal, que vai ser a sua luz principal. Você pode até começar a gravar e ir montando a sua luz. Você tem a sua key light, a sua luz principal aqui na sua lateral. Tanto faz a lateral, você escolhe uma lateral. O importante é esse ângulo de mais ou menos uns 45 graus. Essa luz principal. Aí você tem a fill light, que é a luz de preenchimento, que pode até ser a mesma qualidade de luz, pode ser a mesma luminária, a mesma lâmpada, só que você afasta um pouquinho ela. Porque como o próprio nome diz, luz de preenchimento. Essa luz principal é a que vai iluminar o seu rosto. Ela vai dar um preenchimento para não deixar uma sombra muito forte no seu rosto. Então vai ser um preenchimento desse lado. E a terceira luz seria a luz, a backlight, uma luz atrás de você, uma luz de contra. O que é interessante nessa luz? Se você começar a perceber, ver nos vídeos, essa luz backlight, essa luz de fundo, ela tende a desenhar o seu ombro. É uma luz que vem, é só um detalhe que vem no seu ombro e no seu cabelo, na cabeça aqui, para te destacar do fundo. Porque geralmente se você põe só essas luzes frontais, ou como a tendência é colocar uma luz de frente, você fica muito chapado, parece que você está próximo da parede. E essa luz que vem do fundo é para te afastar um pouco da parede e te dar a ideia de tridimensionalidade, que é por isso que tem essa iluminação também de 3 pontos de 45 graus, porque é isso, se você põe uma luz de frente, ela tende a chapar o seu rosto e não mostrar as formas e as possibilidades que seu rosto tem. Então ela deixa muito chapado, então é quase como se fosse uma figura bidimensional, assim, um desenho e tal. E essa luz de 3 pontos tende a te deixar com um visual mais interessante, mostrar mais as formas do seu rosto. E interessante perceber na iluminação também que tem algumas qualidades de luz. A gente tem a luz dura e a luz difusa. A luz dura seria mais ou menos uma comparação interessante com a luz do sol.
é aquela luz que chapa muito. Então se você vai filmar no sol, é bem difícil inclusive filmar no sol, porque ela deixa uma sombra no seu rosto ou no que você for filmar bem desenhada, então é difícil achar o contraste na câmera ali, uma imagem que seja mais ou menos do jeito que você quer. Então a luz dura é como a luz do sol, ela vem forte e ela chapa, cria sombras bem marcadas. E a luz difusa seria como um dia nublado, é como se as nuvens fossem um grande difusor e deixasse a luz mais suave, uma luz que você consegue enxergar as sombras, mas de maneira mais suave, não tão chapada e marcadas as sombras. Então, para que serve esse conceito de luz dura e luz difusa? Se você for usar essas lâmpadas de casa, é interessante, dependendo da distância que você for posicioná-las, você usar uma folha vegetal, uma folha de seda, alguma coisa que seja um difusor para espalhar um pouco melhor essa luz. Ela vai dar um aspecto mais agradável. Esse LEDzinho aqui, ele tem essa capinha que seria para fazer com que a luz fique difusa. Aqui a luz ficaria dura, mas com o LEDzinho ele deixa a luz mais difusa, mais suave. Então seria basicamente isso. Se você vai usar umas lâmpadas em casa, você pode pensar nesse conceito de como que eu coloco uma folha vegetal na frente, uma folha de seda, alguma coisa que espalhe melhor a sua luz e não deixe ela tão forte no rosto da pessoa ou do objeto que você vai gravar. A iluminação basicamente é isso, e você pode experimentar bastante também. O lance do celular, da produção de vídeo em celular, é experimentar bastante. Você vai, filma, faz um teste com a luz de determinada forma, afasta um pouco mais, aproxima um pouco mais, até porque o celular, principalmente se você não configurar algumas coisinhas, ele tende a cada vez que você for filmar, ele filmar de uma forma, porque o celular no modo automático ele tende a trabalhar do melhor resultado que a inteligência artificial tenta achar ali do celular. Então ela tende a estourar mais a imagem, deixar a imagem mais clara. Então é importante você ir equalizando, indo fazendo testes para ter um resultado interessante. Falei um pouco de iluminação. Tem um outro campo na produção de vídeo para celular. É interessante você pensar que na maioria das vezes, alguns celulares hoje em dia tem tantas tecnologias que tem outras possibilidades, mas na maioria das vezes a melhor câmera para você filmar é a câmera traseira do celular. A câmera de selfie, ela tende, como o próprio nome diz, ser mais para você realizar uma selfie, fazer um vídeo rápido ali de selfie também, mas você não consegue mexer muito nas configurações e ela tende a ser uma câmera com menos qualidade do que a câmera traseira. Então, sempre que for gravar um vídeo, sempre que possível, utilize a câmera traseira do celular, que tende a ser uma câmera com melhor qualidade. Como é a câmera principal do celular, ela é melhor pensada, tem melhores sensores, então você consegue mexer um pouquinho mais nas configurações. Pensando nisso da câmera traseira, tem alguns equipamentos que podem te gerar mais possibilidades na sua filmagem e até colocar um outro visual que o seu celular não conseguiria com as câmeras nativas. Hoje em dia tem muita câmera de celular, tem muito celular, muito smartphone, que ele tem mais de uma possibilidade de câmera. Grande angular, teleobjetiva e tudo mais. Mas pensando que o seu celular não tem, pensando que é um celular mais simples, que você quer trabalhar com um celular mais simples, existe essa possibilidade de lentes no mercado hoje por um valor relativamente acessível. E até mesmo esses celulares que têm mais possibilidades de câmera, às vezes é interessante você ter uma lente dessa, porque o celular não vai entregar a mesma qualidade que uma lente dessa.
É interessante lembrar que, diferente das câmeras profissionais, essas lentes de celular elas são praticamente um vidro bem pensado para ampliar, distorcer, criar outros resultados com a imagem. Ela não é como uma lente de câmera profissional que você consegue alterar a qualidade da imagem, mexer no sensor da lente. Ela basicamente é um vidrinho, então você não consegue alterar nada da lente aqui, o que você altera é no celular. Vamos falar um pouquinho dessas lentes. A gente tem essas lentes mais simples, que a gente encontra geralmente o jogo de 3 lentes, que são as lentes baratinhas, assim, que vende na casa dos R$10, R$15, que são essas lentes mais simples para você experimentar, fazer alguns efeitos. Elas, como eu disse, essas lentes são basicamente um vidro bem pensado. Então, esses vidros dessas lentes mais simples são mais básicos, assim. Não é um vidro bem elaborado. Então, ele não vai te entregar um resultado tão bom, assim. Geralmente, ele tem um borrado no vidro, não é um vidro tão limpo. E essas lentes, como por se tratar de um conjunto, você encaixa uma lente na outra, ela te entrega um resultado para você fazer alguns testes, o que é bem legal. E aí tem uma macro, uma olho de peixe e uma wide. Então, como eu disse, essas lentes vão te entregar um resultado mais simples, assim, para você experimentar coisas. Mas se você quer um resultado um pouquinho melhor, vale a pena investir nessas lentes um pouquinho mais profissionais para o celular. E o que cada lente entrega, né? Nós temos aqui a macro. Olha, para você ter uma diferença de como é um pouquinho melhor trabalhada essas lentes que vende baratinha e essa um pouquinho mais profissional. A diferença de tamanho, como o vidro é um pouquinho melhor trabalhado. A macro, como eu disse, alguns celulares entregam essa lente, já tem essa lente no próprio celular, no conjunto de câmeras. Mas você colocar uma lente externa, ela consegue focar bem no objeto que você quer demonstrar, porque a lente do celular é um sensor pequenininho, né? Então, se você precisar focar bem, essas lentes são interessantes para atingir esse resultado. A lente macro ela é boa para você registrar coisas pequenas. Então, por exemplo, se eu quero mostrar um detalhe nessas lentes pequenininhas, se eu quero filmar coisas com joias, piercing, essas coisas, se eu quero mostrar detalhes de manicure, trabalho com manicure, quero mostrar como um detalhe que fiz na unha, essas lentes são bem interessantes. Geralmente a lente do celular ela não vai conseguir focar de tão perto. Então você pode até tentar aproximar, mas ela não vai conseguir focar de tão perto, que a lente não foi pensada para isso. Então uma lente como essa, ela consegue aproximar bem a imagem e desfocar todo o resto. Então ela consegue registrar os mínimos detalhes. Então a lente macro é interessante para isso. Já a lente telefoto é uma lente que ela é como se fosse uma espécie de zoom. É como se fosse uma lupa. Alguns celulares também já vêm com essa lente. E o que é interessante dessa lente, a telefoto? A lente telefoto ela aproxima um pouco a imagem e essa lente um pouquinho mais profissional, ela não distorce a imagem. O que acontece com o celular? Como é um sensor pequeno, o celular tem um sensor, a maioria dos sensores de câmera do celular é um sensor bem pequeno. Quando você aproxima muito o rosto, ele tende a distorcer a imagem do seu rosto ou do objeto que você quer registrar. Você já deve ter reparado quando você vai tirar uma selfie ou vai tirar uma foto com a selfie e a câmera traseira, que ela distorce um pouco o seu rosto. Então você vai olhar a foto, seu nariz está um pouco maior, a sua cara está um pouco mais esticada. Então a lente telefoto ela é interessante para isso, ela vai aproximar numa distância que o seu celular não conseguiria sem fazer distorção. Então é como se eu estivesse tirando uma foto nessa distância, só que sem aquelas distorções.
Então eu consigo tirar a foto mais longe para não distorcer, mas a lente consegue aproximar o meu rosto ou o objeto. Então essa lente é bem interessante para isso. A telefoto. Aí temos a lente ultra angular, que alguns celulares vêm com ela também, que é a famosa olho de peixe, a ultra grande angular, que tem a grande angular e a ultra grande angular. Essa olho de peixe, ela é interessante porque ela vai registrar tudo que você quiser no ambiente. Então ela vai pegar detalhes. Às vezes você vai colocar ela vai abrir o campo de visão. Se vamos supor, a gente está filmando só esse quadradinho aqui, esse espaço que tem de filmagem. Eu coloco essa lente, a olho de peixe, ela vai mostrar tudo. Ela é uma boa lente para bastidores ou para algum efeito que eu quiser fazer com distorção. Importante lembrar que por ser uma lente grande angular, ultra grande angular, ela distorce a imagem, ela cria esse efeito, por isso que olho de peixe, é como se fosse um olho de peixe assim distorcido. Então ela distorce a imagem. Aí, se você quer ir atrás dessas lentes olho de peixe, é legal você perceber, dar uma pesquisada, porque tem algumas olhos de peixe, como essa mais simples, que ela fecha, ela faz o olho de peixe, mas ela faz toda uma borda preta e ela fica apenas um círculo na imagem, assim. Então você perde bastante imagem. Ao mesmo tempo que você ganha de informação, você fica com uma imagem reduzida ali, apenas um círculo. Então, tem lentes desse tipo que você consegue ocupar todo o espaço do vídeo, todo o espaço da tela do celular. Ele vai distorcer, vai criar esse efeito olho de peixe, mas ele ocupa toda a área do celular. Então é interessante quando você pesquisar, dar uma olhadinha nisso. E tem essa lente aqui também, que é a lente anamórfica, que é uma lente pensada para dar um efeito mais cinematográfico. Ela tem um quê da olho de peixe no sentido da distorção. Ela não vai distorcer, deixar a sua imagem com curvas, mas ela vai praticamente, se a sua imagem está aqui, ela vai capturar mais informação da sua imagem e ela vai gerar aquelas bordas pretas em cima e embaixo, criando um efeito mais cinematográfico. E com isso de ter mais captura de imagem, ela vai deixar uma imagem esticadona, ampla. Só que o que a lente faz? Ela achata a imagem. Ela captura mais a imagem, só que ela achata a imagem. Então essa lente ela é muito interessante, só que ela é um pouquinho mais complicada porque você precisa de alguns aplicativos pagos até, para conseguir naturalmente distorcer essa imagem, para deixar essa imagem pronta no celular. Mas ela é uma lente muito interessante e vale a pena dar uma olhadinha nela. Bom, de equipamento de lente, existe uma infinidade de possibilidades também de lentes para o celular. Tem lentes de entrada, essas mais básicas, umas um pouquinho mais semi-profissionais e umas mais profissionais. Então você encontra de vários valores no mercado, você encontra na internet principalmente, consegue exportar em sites da China, é simples de ir atrás dessas lentes. Tem bastante tutorial no YouTube, bastante informação sobre lentes para o celular. Bom, basicamente sobre lentes para celular, sobre um pouquinho de equipamento, é isso. Outra coisa que é interessante, se você quer começar a ter resultados um pouquinho mais interessantes, você pode usar esses equipamentos, pode pensar em iluminação, pode pensar no áudio, mas é interessante você começar a mexer um pouco mais e entender um pouco mais das configurações do seu celular, da câmera do seu celular. Então, você começar a entender alguns conceitos de filmagem profissional e transpor para a câmera do celular e transpor para o celular. Um dos conceitos que é interessante a gente entender é o frame rate ou o FPS. O frame rate ou FPS é a quantidade de quadros por segundo, porque o vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos passada rapidamente. Então, o FPS é a quantidade de quadros por segundo, então é a quantidade de fotos que o seu vídeo vai registrar por segundo. Então ele cria uma foto, outra foto e cria o que gera o movimento.
Os celulares, a maioria dos celulares vem com padrão de fábrica de 30 fps, 60 fps. Você já deve ter visto essa configuração quando você vai pesquisar o celular. Ele já vem com essa configuração pré-estabelecida. Você consegue alterar isso em alguns aplicativos de câmera nativa do celular, um aplicativo que já vem no celular. Mas geralmente você vai precisar de um outro aplicativo que você consegue ter mais possibilidades de configurar a sua câmera do celular. É interessante isso também. Se você quer começar a experimentar, você pode ir no próprio aplicativo do seu celular de câmera e tem a configuração automática e a configuração manual. E aí você mexe um pouquinho lá, muda a configuração para manual. Geralmente tem um desenho de uma câmerazinha e aí ela está com o símbolo A ou o símbolo M, de automático ou manual. Então, se você quer alterar essa configuração, você mexe ou é esse símbolozinho da câmera com a letra M ou A, ou uma engrenagemzinha, um desenho de uma engrenagem que você consegue clicar lá e mexer um pouco nas configurações do seu celular. A maioria dos aplicativos de câmera nativa não tem essa opção de mudar o FPS, o frame rate, a quantidade de fotos por segundo. Então, eu aconselho você pesquisar alguns outros aplicativos. Um aplicativo que eu recomendo é o Open Camera. É um aplicativo gratuito que você consegue baixar lá na sua loja de aplicativo e você consegue explorar mais opções e ferramentas da lente do seu celular. Porque é isso, como eu disse no começo da oficina, a câmera do seu celular ela tende a fazer um processo mais automatizado. Então, um processo mais rápido. Você pôs para gravar, ela vai tentar iluminar da melhor forma, ela vai tentar equalizar o brilho da melhor forma. Então, se você usa esses outros aplicativos para trabalhar melhor a lente do seu celular, você consegue ter mais possibilidades e deixar o seu vídeo com uma qualidade profissional, uma qualidade bem interessante, com poucos recursos e um efeito mais cinematográfico com o seu vídeo. Pensando nesse conceito do FPS, que é o quadro por segundo, geralmente o quadro padrão que vem do seu celular é o 30 fps ou 60 fps. Mas tem um FPS que é interessante, que é o que geralmente se utiliza no cinema, é 24 quadros por segundo, que ele cria um efeito mais cinematográfico na sua movimentação, um efeito mais parecido com a sua visão. É aquele efeito que a gente chama de motion blur, que é uma sombra borradinha assim, que quando você vê, você não vê geralmente a mão exatamente focada, você vê uma sombra da mão borrando. Então, quando você mexe nesses quadros por segundo, você consegue alterar isso. E outra coisa interessante nesses aplicativos de câmera é que você começa a mexer em mais possibilidades que as pessoas conseguem mexer na câmera profissional. Que eu vou falar um pouquinho, que é o triângulo de exposição, que é basicamente a exposição à luz, que é o conceito, é o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. E aí você consegue alterar isso nesses aplicativos que conseguem mexer um pouco mais nas configurações. Basicamente, a abertura do diafragma, o diafragma é um sensor que geralmente fica dentro das câmeras profissionais, e quanto maior a abertura do diafragma, maior a entrada de luz, então a sua imagem fica mais iluminada. Quanto menor a abertura, menor a entrada de luz. Geralmente os celulares eles não têm essa abertura variável, você não consegue mexer muito nessa configuração. Vem representado pela letra F, geralmente nas configurações do celular você vê lá F1.4, F1.5, F2.2, isso quer dizer a abertura do celular. E geralmente a abertura do diafragma do celular, por se tratar de um sensor pequeno, ela não é variável. Então eu vou pular um pouquinho essa parte porque você não vai conseguir alterar muito a abertura do diafragma no seu celular. Agora, uma outra coisa interessante é a velocidade do obturador. O obturador é outro sensor que ele fica aberto para captar a sua imagem. E por que a velocidade do obturador? Quer dizer exatamente a velocidade que esse sensor fica aberto.
Então, por exemplo, numa fotografia você vai registrar a velocidade do obturador rápida. Ela vai abrir o sensor e fechar rapidamente. Com isso, vai ter menos entrada de luz. Então, você alterando a velocidade do obturador, deixando essa velocidade do obturador mais lenta, ela vai ter mais entrada de luz. O sensor vai ficar mais aberto e vai conseguir ter mais entrada de luz. Geralmente o celular no automático ele compensa isso, ele abre mais a velocidade do obturador, ele deixa mais rápido, deixa mais lento para ter mais entrada de luz. Só que o que acontece se você abre muito o obturador? Como ele tem uma entrada de luz muito grande, ele tende a borrar a sua imagem. Pensando numa foto, se você deixar uma velocidade muito lenta, muito tempo aberto, é interessante você utilizar um tripé, alguma coisa que deixe o seu celular estático. Porque senão, qualquer micromovimento, como a velocidade está lenta, ele tende a borrar a sua imagem, principalmente na fotografia. E o contrário também serve para quando você quer registrar na fotografia um movimento rápido. Então, se você quer registrar um movimento rápido, você deixa a velocidade do obturador rápida. Porque se você quer registrar alguém correndo, por exemplo, você deixa a velocidade bem rápida, ela capta aquela figura, congela e consegue captar. O que a velocidade do obturador implica na hora de você fazer um filme, um vídeo? E por que eu comecei falando do FPS? Geralmente, para você ter esse efeito que eu falei de motion blur, que é esse borrado parecido com a nossa visão, você precisa deixar a velocidade do obturador o dobro do seu FPS. Então, por exemplo, se o seu FPS é 30 quadros por segundo, você vai deixar a velocidade do obturador 1/60. Se o seu FPS é 24, você vai deixar 1/48. Geralmente esse 24 de FPS mais velocidade do obturador 1/48 é o visual mais parecido com o cinema. Mas se você não tem uma iluminação, muitos recursos de iluminação, uma iluminação mais interessante, você pode ir ajustando isso, deixando maior os seus quadros por segundo, deixando em 60, 70, porque ele vai, como eu disse, vai deixar a velocidade do obturador mais lenta e vai possibilitar mais entrada de luz. Então aí você vai equalizando essas coisas. Basicamente, o lance da produção do celular de vídeo é isso, assim. Você precisa entender alguns conceitos básicos de fotografia para aplicar no vídeo. E você consegue mexer um pouco nas configurações do aplicativo nativo de câmera do seu celular, mas o mais interessante é você buscar outros aplicativos que abram mais ferramentas para você conseguir mexer nisso que eu falei. E nesses aplicativos você consegue mexer no foco também, é uma outra coisa interessante no seu celular, porque no automático ele tende a focar as coisas que estão em movimento, então você consegue trabalhar com outros tipos de foco nesses aplicativos, o foco manual, que você consegue ajustar onde você quer que chegue o foco infinito, que é um foco bom se você está gravando sozinho, porque ele vai focar tudo, então ele não tende a desfocar ou tentar focar outra coisa. Por que é interessante você mexer nesse foco também? Porque se você deixar no automático, a lente do celular, ela tende a ficar buscando o foco. Então a sua imagem vai ficar com uma espécie de um pequeno zoom assim, porque a lente está tentando entender o que ela precisa captar. Então se você controla esse processo manualmente, você tem uma imagem estática com o foco da maneira que você quiser, com uma qualidade interessante. Bom, basicamente na produção de vídeo é isso. Existem inúmeros aplicativos, existem alguns equipamentos pensados para celular, como eu falei, os microfones pensados para celular, iluminações mais simples, mas o grande segredo da produção de vídeo é você fazer bastante teste, experimentar. Colocar a câmera do celular para gravar, deixar ela ali, colocar uma luz aqui, experimentar um efeito, colocar um filtro, ver possibilidades para atingir o resultado que você deseja. Tem bastante tutorial, bastante ferramenta na internet também que pode auxiliar um pouco mais nessa empreitada na produção de vídeo por celular.
Bom, é isso. Eu sou o Vinícius Ramos e até a próxima.